Em 2 Reis, capítulo 2, 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 e 10. Qual o nome da campanha? Qual o nome da campanha? O pastor sabe, né, gente? O impossível só Deus pode fazer. Todo mundo aqui quer viver o impossível de Deus, não é verdade? Todos nós. Sempre tem alguma coisa que nós queremos alcançar. E sempre tem algo que é grande demais para a gente alcançar. Mas a gente sonha pela fé. Mas também nós vivemos situações na nossa vida que muitas vezes nós achamos que não vamos aguentar. Situações de problemas diversos, situações de adversidades, muitas vezes problemas terríveis. E muitas vezes a gente fala para o Senhor: Senhor, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Senhor, dessa vez a luta está muito grande. Dessa vez, Senhor, o problema está muito grande. Mas eu quero lembrar você está na campanha do impossível que só Deus pode fazer. Impossível, meu querido, só Ele pode fazer. E aquilo que você tem achado que não vai conseguir, que dessa vez não vai. Porque a gente sempre pensa, a gente vai passando as lutas, aí a gente vence, aí depois vem outra e a gente fala: não, mas dessa vez está grande demais. Dessa vez, eu quero dizer para você, o teu Deus é o mesmo. Ele continua fazendo o impossível. E o tema da pregação dessa noite é porção dobrada para viver o impossível. Você sabe como que você vai viver o impossível? Com porção dobrada do Espírito. Você sabe como você vai viver o impossível? Com porção dobrada do Espírito. Amém? Vamos ler então? Fala assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa me pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Você pode sentar. Coloca a mão no teu coração, fala: Senhor, fala comigo. Fala para o Senhor: Senhor, fala comigo. Espírito de Deus, fala comigo. Deus é tão maravilhoso que nós estamos aqui, nós viemos para adorá-lo, para louvar o Senhor, porque Ele é o nosso Deus e nós o amamos. Mas pela bondade e a graça dEle, nós ainda saímos daqui cheio, porque Ele vem ainda com a palavra dEle, para nos dar esperança e força. E hoje Ele tem uma palavra para você e para mim. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco nessa noite, Senhor. Deus, eu não tenho nada de mim, Senhor, mas o Teu Espírito tem muito a nos falar, muito a nos dar, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor. Fala, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, ouvir a Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu não sei se vocês, alguns aqui, muitos, acredito que conhecem a história de Elias. E Elias foi um homem espetacular. Eu não sei se todos aqui leram, acredito que muitos leram. Elias foi um homem muito especial, que viveu na época que Acabe era rei. E Acabe tinha uma mulher chamada Jezabel, uma mulher endemoniadíssima. Então você pensa numa mulher endemoniada, você dobra, triplica, essa era Jezabel. Encapetada, a mulher era o demo. E ela controlava Acabe.
Acabe era um banana na mão de Jezabel. Então, nessa época, Israel vivia uma crise espiritual e moral. Israel vivia uma crise espiritual. Israel estava debaixo da maldição de idolatria, porque Acabe, ele se casou com Jezabel, e Jezabel, ela era filha de um rei de Sidom. E ela trouxe toda aquela idolatria, né, do deus Baal, e ela colocou toda aquela idolatria no país inteiro. E ela foi trazendo os profetas de Baal, né? E a Bíblia fala que eram muitos. E essa mulher também perseguiu os profetas do Senhor. E ela foi mandando matar um a um. E nesse tempo, Deus levantou um homem chamado Elias. E um dia, Elias chegou até Acabe, e Elias falou para Acabe assim: olha, eu quero falar para você, colocou o dedo na cara dele, falou para ele assim: olha, eu quero te dizer que vai ficar 3 anos sem chover. Olha, ele nem falou na hora quanto tempo, mas ele falou: até o dia que eu falar, vai ficar sem chover. Não vai cair água, não vai cair nem orvalho nessa terra, vai ficar sem chover. Sabe por quê? Porque eles adoravam o Deus Baal, eles tinham deixado o Senhor, o Deus verdadeiro, e eles começaram a adorar Baal, e Baal eles acreditavam que era o Deus da fertilidade, o Deus da chuva. Então Elias falou assim: vocês acreditam nisso, né? Vocês acreditam que vocês adorando esse Deus aí, que diz que é da fertilidade da chuva, tudo vai ficar bem para vocês. Então eu vou falar para vocês: olha, não vai chover. E meu querido, minha querida, imagina um lugar que não chove. Vai empobrecendo. O povo vai perdendo tudo, né? O lugar ficando seco. As pessoas começam a passar fome. Aqueles que têm fazendas começam a perder tudo que tem. Todo mundo começa a padecer de miséria, porque todo lugar precisa de chuva. E aí, Acabe viu o que Elias tinha feito. Acabe ficou furioso e viu que não estava chovendo mesmo, e que aquele homem, ele era um profeta. Ele falou assim: olha, eu estou doido com esse homem. E Deus foi lá e falou para Elias: ó, vai embora daqui, porque está querendo te pegar. E aí Elias saiu de lá, e Elias correu para outro lugar. E Elias chegou até um lugar, e chegou até um riacho chamado Querite. E Deus ali o abençoou, e ele bebeu da água do riacho de Querite. E a Bíblia fala que os corvos levavam comida para ele, e ele bebia a água daquele riacho. E depois aquele riacho secou, e aí Elias teve que sair de lá. E Deus falou: ó, você vai sair do país, e você vai para outro lugar. E outro lugar você vai para Sidom, lá em Sarepta. Ele foi para a terra da inimiga dele, Sidom. Você vai para uma cidade chamada Sarepta. E ele falou assim: olha, uma viúva vai te abençoar, uma viúva vai te sustentar. Então eu imagino que Elias deve ter pensado: meu Deus, é a viúva, é uma viúvaça abençoada, rica, cheio do money. E quando ele chegou lá, essa viúva estava paupérrima. Ele falou para ela: por favor, me dê um pouco de água. Ela foi lá e serviu. E aí ele falou assim: por favor, me faça alguma coisa para comer. Aí ela falou assim: olha, eu juro pelo seu Deus que não tem nada, eu não tenho nada. Eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite, e eu vou fazer para mim e para o meu filho, e depois nós vamos esperar a morte chegar, porque acabou. Você lembra da maldição que Deus tinha colocado? Todo lugar estava padecendo de fome. E aí, ele olhou para a mulher e falou assim: olha, vai lá e faz primeiro para mim.
depois você vai fazer para você e para o teu filho. Porque eu digo para você que a farinha da panela não vai acabar. O azeite da botija não vai acabar. E essa mulher fez. E Deus a abençoou. Até que Deus mande chuva de novo. E essa mulher foi abençoada com a presença do profeta ali. E Deus a abençoou. E Deus a prosperou. E a farinha não acabou. E o azeite não acabou. Depois aconteceu, ele ficou ali, que é o filho daquela mulher ficou doente. Deus o abençoou, ele orou por aquela criança ressuscitou. Então eu estou falando alguma coisa rápida para você sobre a vida desse homem. E de repente Deus falou para ele: Elias, chegou, agora você volta de novo. E ele voltou de novo para Israel. Quando ele chegou em Israel, ele encontrou um homem chamado Obadias, que servia o rei Acabe. E quando ele chegou lá, ele falou assim: fala para Acabe que eu voltei. E aí ele falou assim: você é doido, cara? Eu vou falar que você voltou. Aí eu vou falar que você está esperando ele. Aí ele vai me trucidar, porque o Espírito de Deus está em você. E uma hora você está aqui, outra hora você está lá. E eu nunca sei onde você está, e nunca ninguém sabe onde você está. O que eu vou fazer? Ele falou: não, agora é sério, vai lá e fala que eu voltei. E aí chegou até os ouvidos de Acabe. E ele chegou ali, e ele chamou o povo, e ele falou assim: olha, a pataquada aqui vai acabar. A palhaçada aqui vai acabar. Vocês ficam aí adorando Baal? Hoje nós vamos ver quem é Deus de verdade. Hoje nós vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Então vocês tragam aí os profetas de Baal. E olha, quem responder com fogo, esse é Deus. E ele falou isso lá na frente, o povo ouviu, e o povo falou assim: olha, boa essa palavra, tá bom, vamos lá. E a Bíblia nos conta que eles colocaram o seu sacrifício ali, pegaram as pedras e arrumaram todas, e aqueles 450 profetas de Baal foram fazendo todo o seu ritual, e aí eles começaram de manhã cedinho, e até meio-dia não tinha respondido nada, e não caiu uma faísca do céu, e não podia acender fósforo não, tinha que ser do céu mesmo a resposta. E Elias ali esperando, e ele falou assim: e aí, o Deus de vocês não vai responder não? E eles lá, e a Bíblia conta que aqueles homens começaram a se cortar, a se retalhar e a pingar sangue, mas nada acontecia. E de repente Elias pegou e ele colocou o seu sacrifício ali, e ele colocou 12 pedras naquele lugar, e aquelas 12 pedras representavam as tribos de Israel, e aí ele pegou e fez todo aquele ritual, tudo aquilo que o Senhor tinha mandado fazer, jogou água, e de repente ele levantou a mão para o céu e começou a orar e falou: Senhor, mostra para esse povo, manda, Senhor, o sinal, manda fogo, Senhor, queima agora esse sacrifício. E o Senhor, a Bíblia conta que o Senhor mandou o fogo do céu, e aquele sacrifício foi queimado, e o povo viu quem era verdadeiro Deus, e o povo viu quem era Deus. E Elias pegou naquele momento, naquela adrenalina que ele estava, cheio do Espírito de Deus, ele foi matando todos aqueles profetas de Baal. Ali foi uma sangria, foi um holocausto, morreu tudo, um a um. Ele falou assim: olha, não deixa que fica um. E ele falou assim: vamos embora. E ele pegou o seu servo, subiu até o monte. E quando ele chegou lá no monte, ele ajoelhou. E ele subiu até lá em cima do monte. E ele ajoelhou e falou para o servo dele: sobe lá e vai lá olhar para ver se vem chuva. Aí o servo subiu uma vez. Aí ele voltou e falou para ele assim: olha, eu não estou vendo nada. E ele lá ajoelhado, com a cabeça lá no meio das pernas. E ele falou assim: sobe de novo. E o servo foi lá e subiu. E ele voltou, não vi nada. E aí ele falou assim: sobe de novo. E aí o servo, e eu fico imaginando esse coitado. Porque, irmão, não é fácil subir. É fácil descer. Mas subir nunca é fácil.
E aí ele deve ter subido a primeira vez. E aí ele voltou a segunda, ele já estava, olha, não tem nada, né? Aí na terceira vez, ele veio, ó, já encostando, né, em alguma pedra lá, ó, Elias, não tem nada, tá? Aí na quarta vez sobe, e ele foi a quarta vez, e aí ele já chegou lá sentando, ó, eu subi, mas não tem nada. Aí ele falou assim, ó, quinta vez, sobe, vai lá olhar. Aí a quinta vez ele subiu, porque meu querido, coloca uma coisa na tua cabeça, subir não é fácil. Mas se você quer a tua vitória, você vai ter que subir quantas vezes o Senhor mandar. Nunca é fácil. O Senhor Jesus nunca disse que era fácil. Mas se você tiver que subir, você tem que subir. E esse rapaz voltou, e a quinta, a sexta vez, e eu fico imaginando aquele rapaz, a sexta vez, ele já estava entregando a alma ao Criador, né? E aí ele já estava assim, eu fui, e aí, eu cheguei, eu não, aí ele falou, não tinha nada. E aí ele pegou e falou para ele, sobe de novo. E o texto conta que ele chegou lá e ele viu, muito de longe, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E quando ele desceu, ele falou assim, olha Elias, tem uma nuvem, tem. Sabe, tem, mas tem uma nuvem lá do tamanho da mão de um homem. É pequenininha, é do tamanho. Aí ele olhou para o rapaz e falou, então vamos correr, porque vai chover. Meu querido, quando aparecer uma nuvenzinha, corre, porque o Senhor está mandando chuva para você. E ele saiu dali. E ele foi até Acabe. E ele falou algumas coisas, e Acabe contou, já tinha contado para Jezabel. E Jezabel mandou o servo dela e falou para ele assim, olha, eu juro pelo meu Deus, que eu vou fazer, se amanhã não vou fazer a mesma coisa com você. Tudo aquilo que você fez com os meus profetas. De repente, aquele homem, que aqui eu estou contando para você um pouco da vida dele. Aquele homem cheio do Espírito de Deus. Aquele homem cheio do poder de Deus. Aquele homem que através do Espírito de Deus tinha aumentado o azeite e a farinha daquela viúva. Aquele homem que pela palavra dele havia 3 anos que não chovia. E pela palavra dele começou a chover. Aquele homem cheio de Deus. Que tinha ressuscitado até uma criança. Esse homem tremeu. E algumas pessoas, elas falam assim, ele ficou com medo de uma mulher. Primeiro que ela não era apenas uma mulher. Ela era uma entidade diabólica. Uma mulher cheia de Satanás. E outra, esse homem, ele era humano. E você sabia que muitas vezes nós cansamos? Você cansa? Você desanima? Tem gente que acha que pastor não cansa e não desanima. Tem gente que acha que líder da intercessão não cansa e não desanima. Tem gente que acha que aqueles que trabalham com criança não cansam e não desanimam. Esses, meu Deus, esses tem que orar mesmo, porque esses cansam. Jesus. Muitas vezes nós cansamos. Muitas vezes nós desanimamos. E esse homem, esse profeta, ele saiu dali e ele começou a andar no deserto. E ele andando no deserto, ele falou para Deus, Senhor, tira a minha vida, me leva. E aí Deus falou com ele, Deus mandou um anjo para alimentá-lo. E aí ele saiu dali do lugar que ele estava, ele tinha sido alimentado por um anjo. Ele foi
até um monte. Entrou numa caverna. E ali, Deus falou com ele naquela caverna. E ele estava ali naquela caverna sozinho. Ele estava ali naquela caverna deprimido. Será que isso já aconteceu com você? Será que na sua vida tem alguma caverna? Ou você já passou por alguma caverna na sua vida? E ele chegou naquela caverna. E ele fez a mesma oração. E ele falou: Senhor, tira a minha vida. Mas eu quero falar para você. Você sabe por que esse homem, ele estava tão cansado? Você sabe por que tinha batido o desânimo nele? Porque aquele homem, ele viu Deus fazendo tudo aquilo. Ele viu Deus mandando fogo do céu. Ele matou, ele mandou assassinar todos aqueles profetas de Baal. Tirou aquela malignidade. Ele, no coração dele, ele acreditava: bom, agora Israel vai se dobrar ao Senhor. Agora Israel vai voltar às suas raízes. Agora Israel vai converter o coração ao Senhor. Agora sim. Mas isso não aconteceu. E aí, quando ele estava ali deprimido, Deus veio até ele. E eu acho interessante que Deus não falou para ele assim: Elias, o que você está fazendo aí? Deus falou assim para ele: Elias, o que você está fazendo aqui? Eu acho que você não entendeu o que eu falei. Deus não falou para ele: Elias, o que você está fazendo aí? Deus falou para ele: Elias, o que você está fazendo aqui? Meu irmão, as cavernas que você viver na tua vida, o Senhor está lá. Não importa a maneira que você estiver, o Senhor está lá. O Senhor está lá. Muitas vezes Ele vai estar lá te perguntando: o que você está fazendo aqui? Mas Ele está ali. Eu não quero que você fique aqui, mas Ele está ali. Eu não estou achando graça que você está aqui, mas Ele está ali. Eu não planejei isso tudo aqui para você não, mas Ele está ali. E Deus naquele momento falou com ele. E Deus falou para ele assim: olha, o serviço não acabou não, rapaz. Eu sei que você está cansado. Eu sei que a luta sua é grande. A sua vida não foi fácil. Você é profeta num tempo de desgraça, num tempo de calamidade espiritual e moral. Mas ainda não acabou. Você vai fazer ainda uma coisa para mim. Você vai lá, você vai voltar, e você vai ungir a Azael como rei da Síria. E depois você vai ungir a Jeú como rei de Israel. E depois você vai ungir Eliseu para ficar no teu lugar. Então levanta daí, volta, porque você ainda tem trabalho. E ele falou assim: meu filho, eu quero falar uma coisa para você. Não fica arrasado não. Sabe por quê? Porque ainda tem 7.000 naquele lugar que não se dobraram a Baal. 7.000. Você não entendeu o que eu estava fazendo? Não é para todo mundo. Não era todo mundo. Mas tudo aquilo que eu fiz foi pensando nos 7.000. Sabe por quê? Porque esses 7.000 vão se multiplicar. Esses 7.000 vai virar muitos, e muitos, e muitos, e muitos. E Elias saiu de lá. Elias saiu daquele lugar. E ele foi até onde Eliseu estava. Eu acho interessante, porque Elias e Eliseu. Mas Elias não era um homem muito sério, muito só. Né? Eu acho que pelo que o trabalho que Deus tinha colocado na mão dele. E a Bíblia nos conta que ele chegou, achou, Eliseu. E ele chegou lá, só passou a capa dele em Eliseu.
Eliseu já saiu atrás dele e falou assim: ô querido, posso lá dar um beijinho na minha mãe e no meu pai? Ele falou: vai lá que eu espero. E ele foi lá, se despediu da família, pegou o boi, pegou toda a carroça dele, pôs fogo no tudo aquilo, pegou o boi, matou, fez um churrasco da hora, chamou todo mundo, comeu, se despediu, para não ter que voltar de novo. Talvez se ele tivesse deixado um boizinho lá, ele tinha voltado na hora da luta. Ele falou assim: olha, deixa eu pegar, fazer um churrasco aqui, eu vou acabar com tudo, porque aquilo que Deus me chamou, eu vou fazer. E ele foi. E Elias com Eliseu. Aí depois do texto fala de algumas coisas que aconteceram. Fala sobre Jeú, aquele que foi ungido rei. Fala que ele trucidou Jezabel, trucidou a família de Jezabel. Ele matou os 70 filhos daquele casal. 70. Todos foram mortos, assassinados por esse homem. Porque esses homens que Deus falou que ele ia ungir, era para trazer espada sobre aquele lugar. Espada. Não foi para trazer misericórdia. Foi para trazer espada. E houve um burbúrio naquele lugar. Jezabel também foi morta. E aquilo que ele tinha profetizado para Jezabel: olha, os cães vão lamber o teu sangue, sua sem vergonha. E isso aconteceu. Os cães lamberam o sangue daquela mulher. Os cães. Você acha que ela teve uma morte decente? Você acha que ela teve uma morte de rainha? Não, meu querido, com Deus não se brinca. Deus não é brincadeira. Deus é amor, mas Ele não é brincadeira. E depois também que Azael já tinha entrado em cena, e que a guerra com Azael deu na morte de Acabe. Depois de tudo isso, Eliseu já estava com Elias. E a Bíblia nos conta que Elias e Eliseu foram para uma cidade chamada Gilgal. E Elias já sabia que Deus estava chamando, que a hora dele já tinha acabado. E que ele ia ser levado. O Senhor, o Espírito de Deus, já estava movendo o coração dele, já estava avisando para ele, já estava falando para ele, então ele sabia. Aí ele olhava para Eliseu e falava assim: ó, eu vou lá para Gilgal, você fica aqui. Ele: não vou ficar, eu vou com você. E ele foi para Gilgal. E Gilgal quer dizer removido, quer dizer tratando a carne. Fala, tratando a carne. Ele foi para um lugar que significava tratando a carne, removido. O lugar onde eles fizeram a circuncisão, quando deixaram lá o Egito, significava tratar a carne. Uma vida nova. Ele não ia mais viver pela carne. Agora era tudo diferente. Depois eles saíram dali. E Elias e Eliseu foram para uma cidade chamada Betel. E aí Elias falava para Eliseu: fica aqui que eu vou lá para Betel. Ele: não, eu vou com você. E Betel quer dizer casa de Deus. Primeiro Deus tratou a carne. Depois ele foi para um lugar chamado Betel, casa de Deus. Meu querido, deixa a tua casa, a tua carne, e fica na casa de Deus. Você quer viver o impossível de Deus? Você quer? Então passa por Gilgal, meu querido. E depois vem para a casa de Deus, que Deus tem vitória e milagre para a sua vida. Depois ele saiu de lá, de Betel, e ele foi até uma cidade chamada Jericó. Jericó era uma cidade que tinha sido amaldiçoada. Porque Deus, quando eles passaram por Jericó,
Deus falou para Josué assim: olha, eu não quero que fique nada nesse lugar, não toque em nada, isso aqui não vai poder ser reconstruído. Aquele lugar foi amaldiçoado. Aquele lugar quer dizer lutando contra Satanás. Você viu aqui o que Deus fez? Primeiro, ele tratou a carne. Depois, ele foi para um lugar chamado Casa de Deus. E depois, ele entrou no lugar. Ele entrou no lugar, um lugar amaldiçoado, que era uma luta contra Satanás. Meu querido, você não luta contra Satanás na carne. Você luta contra Satanás no espírito. Você luta contra Satanás quando você já deixou a carne, quando você já passou por Gilgal, quando você já foi para Betel, quando você já ficou na casa de Deus. E aí sim, você tem legalidade, você tem autoridade no nome do Senhor para lutar contra as hostes do inferno. E quando eles saíram dali, e eu fico imaginando a cabeça de Eliseu com tudo aquilo. Ele já tinha, sim, vivido algumas coisas com seu mestre, com Elias. Tinha vivido algumas coisas. Ele era discípulo dele. Então Deus já tinha mostrado muitas coisas, ele já tinha aprendido muitas coisas. Mas essa caminhada foi muito especial para ele. E aquilo tudo estava dentro do coração dele. E eu fico imaginando aquele profeta, sabendo que o mestre dele ia ser levado, sabendo que ele ia ficar ali sozinho, sabendo que ele tinha deixado a carne, que ele tinha ido para a casa de Deus, e ele sabia que ele ia lutar contra Satanás. O coração dele estava sendo moído por dentro. Ele estava pensando: meu Deus, o que está me esperando? Será que você, esses dias, está pensando isso? Deus, tudo que eu tenho passado, em vez de melhorar, ao invés de melhorar, piora. A luta, ela tem aumentado. E ele viu tudo aquilo. E de repente eles foram para um lugar. E eles passaram, foram para um lugar, para o Rio Jordão, e eles foram atravessar o Rio Jordão. E a Bíblia conta que Elias pegou a capa dele, enrolou a capa dele na mão, e tocou nas águas, e as águas se abriram. E eles passaram a seco. E Eliseu atrás de Elias. E aí, Eliseu olhou para ele olhou para Eliseu e falou assim: bom, você sabe que Deus vai me levar, né? Ouvi aí, né, falar, tô sabendo aí. O que você tem para me pedir? Você quer me pedir alguma coisa? Me pede agora, porque de repente eu vou ser levado. E esse rapaz olhou para ele, e eu fico imaginando esse momento. Eu fico imaginando aquele homem olhando para o profeta dentro do olho dele e falando: ah, é para pedir, então pode deixar. Eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você. Eu quero a porção dobrada. E quando Elias ouviu aquilo, ele olhou para ele e falou assim: olha, é difícil o que você me pediu, hein? Dura coisa me pediste. Sabe por quê, meu querido? Porque ele não controlava o Espírito, era o Espírito que controlava ele. Não era algo que ele podia falar assim: olha, não, tudo bem, eu não sei para que eu vou dar, mas eu estou pensando, eu acho que você é um dos primeiros aí, é o mais cotado, tá? Para ficar, né? Mas a gente está fazendo um leilão, tá? Eu não sei não, pega a senha. Não. Ele olhou para ele e falou assim: olha, dura coisa você está me pedindo. Será que você, nas suas orações, você tem audácia para orar? Será que aquilo que você tem pedido ao Senhor
é com audácia. Qual tem sido a sua oração? Será que a tua oração, meu querido e minha querida, é só, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Não é oração de servo, é oração do humanismo. Eu preciso, eu quero ter, é para mim. É porque é para mim ser feliz, meu irmão e minha irmã. Se você quer ser feliz, se você quer vencer, então tenha a porção dobrada do Espírito de Deus. Sabe o que você tem que pedir? Você tem que pedir a coisa certa. Você tem que pedir a coisa certa. Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero mais do Senhor. Um dia eu falei para Deus, Deus, me perdoa. Me perdoa porque, olha, eu vou falar, eu sou uma porcaria de adoradora. Uma caca. Eu tenho que melhorar. Porque eu não tenho que adorar só lá na igreja quando todo mundo está adorando. E quando um monte de gente está cantando lindo aqui, aí no mover, aí eu adoro. Não, quando nós temos que adorar. Esse dia meu carro parou ali na Amador Bueno. Quebrou, parou. E eu na avenida, coloquei o pisca-alerta. E aí o pessoal, não sei se não enxergava o pisca-alerta ligado. Todo mundo parava atrás. Via que eu estava quebrada ali. E aí buzinava e me xingava. Eu falei, mais um. Legal. Aí buzinava e não xingava. Eu, eita, né? Ei, aí... Deus trouxe uma unção de sanção no meu filho Lucas. Ele empurrou o carro. Tirou o carro da avenida. E eu comecei a cantar uma música, né, esperando o socorro. Comecei a cantar uma música lá, né? Glória a Deus. Eu não lembro que música que eu comecei a cantar. Aí a Débora falou, ô mamãe, você vai cantar essa música agora? Não, você tem que cantar uma música assim. Deus, manda um milagre, Senhor, vem socorrer, porque a coisa está... Aí eu falei, Débora, a gente vai adorar a Deus é só na hora do bom? Vamos adorar a Deus no momento da vergonha mesmo. Vamos adorar, vamos cantar, vamos fazer isso. E você adora a Deus no momento da vergonha? E eu falei, Senhor, eu não quero ser essa adoradora. Senhor, eu tenho que adorar. O Senhor me chamou, o Senhor me mudou, o Senhor me remiu, o Senhor me salvou. Oh, Jesus, muda, Senhor. E tantas coisas que nós olhamos e nós analisamos a nossa vida. Você sabe por que tem gente que não consegue analisar a sua própria vida? Porque analisa do outro. Não tem tempo de analisar a si mesmo. É porque o irmão está assim, porque o outro também, é porque tal pessoa, não, e eu? Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, o que tem em mim, Deus, que o Senhor não gosta, que o Senhor abomina? Senhor, me muda. Analisa você. E esse homem, numa audácia, ele falou assim, olha, ele pensou, olha, viver nesse lugar de trevas como está, viver nesse país que está pegando fogo, um povo incrédulo, idólatra, um povo mau. Eu não tenho que ter só aquilo que você tem. Eu tenho que ter mais ainda para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Para mim tem que ser mais. Tem que ser mais. E Deus trouxe você aqui nessa noite para falar para você, meu querido, você quer viver o impossível, que só Deus pode fazer? Então peça a Ele, Senhor, eu preciso de porção dobrada. Senhor, eu quero porção dobrada do Teu Espírito. Eu preciso, Senhor, de porção dobrada. Aquilo que eu estou vendo, aquilo que o Senhor está colocando para mim, Deus, eu não vou conseguir sozinha. Eu não vou conseguir
conseguir sozinho, eu não vou conseguir no normal, Senhor. Eu preciso de porção dobrada. E quando ele foi levado, ele falou, olha, se você ficar aqui, até quando eu for levado, vai acontecer. E ele ficou ali, imagina, se ele tivesse com vontade de ir no banheiro fazer pipi, ele ficou lá, fez na calça. Mas não largou mesmo, ele ficou lá, grudado nele. E o Senhor o abençoou. E o Senhor colocou nele porção dobrada do Espírito. E aquele homem, quando Elias foi levado, Eliseu pegou a capa que estava nele, rasgou, pegou a velha vida e rasgou a velha vida dele, deixou lá, pegou a capa do profeta que tinha sido deixado, colocou sobre ele, e quando ele foi passar pelo Jordão, ele bateu aquela capa no Jordão, e a água se abriu novamente, e ele passou a pé seco. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, eu não sei se você está com ela aberta, em 2 Reis 2, no versículo 19. Quando ele saiu de lá, ele encontrou alguns profetas, alguns dos filhos dos profetas. Esses eram poucos que tinha restado naquele lugar, naquele país. E depois que eles se encontraram, eles foram para Jericó. E no versículo 19 fala assim, os homens da cidade disseram, Eliseu, eis que é bem situada esta cidade. Como vê o meu senhor, porém as águas são más, e a terra é estéril. Ele disse, trazei-me um prato novo e põe nele sal. E eles trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse, assim diz o Senhor, tornai saudáveis essas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas. E até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha falado. Sabe aquele lugar que ele tinha passado, que chamava amaldiçoado, que Deus tinha colocado uma maldição? Aquele lugar, as águas eram estéreis, e ele voltou àquele lugar, e eles falaram, olha, esse lugar aqui é um lugar bom, mas as águas são estéreis, as águas são salobas. E aí ele falou assim, olha, traz para mim um vaso novo, e coloca sal nele. E eles trouxeram para ele, e ele pegou aquele sal, foi até o lugar, a nascente da água, e colocou o sal naquela água, e aquela água se tornou potável, aquela água se tornou limpa. Meu irmão, através da porção dobrada do Espírito de Deus, ele entrou naquele lugar amaldiçoado, ele curou as águas daquele lugar, ele abençoou aquele lugar. Mas sabe por quê? Porque ele não era mais o mesmo. Ele tinha a porção dobrada do Espírito de Deus. E Deus quer fazer isso com você nessa noite. Ele quer colocar o Espírito do Senhor sobre você. Ele quer que você cure águas, cure nascentes de águas. Ele quer colocar na tua mão esse vaso para que você seja útil, para que você seja curador, instrumento na mão do Senhor. Eu queria pedir que você ficasse em pé. Você quer porção dobrada para viver o impossível? Quem quer porção dobrada aqui para viver o impossível de Deus? Se você quiser, você vai sair com esse vaso com sal na tua mão, em nome de Jesus. Deus vai fazer isso essa noite na sua vida. Mas, meu irmão, eu quero falar uma coisa para você. Você quer? Você sabia que isso não é brincadeira? Você sabia que isso não é conto da carochinha, não? Que isso é sério, que isso tem que ter responsabilidade. Mas eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, você quer viver uma vida medíocre, de crente para sempre? Você quer ser um cristão medíocre? Você quer viver a sua vidinha sempre, o mesmo problema de sempre, e as mesmas lutas, e o mesmo ataque do diabo sempre? Ou você quer a autoridade do Senhor?
para entrar em lugares como Jericó e curarem as águas dos lugares. Talvez hoje Jericó seja a tua própria casa. Tem pessoas aqui que Jericó hoje é a sua casa. Mas eu quero falar para você. Deus não é nada convencional, né? Ele pegou um prato de sal e colocou na nascente da água para curar a água. O que isso tem a ver? Não sei, pergunta para Deus, meu filho. Eu só sei de uma coisa, que foi curado. E o Senhor pergunta para você: você quer porção dobrada? Para viver o impossível que eu quero fazer na tua vida. Eu queria pedir que você viesse aqui na frente. Nós vamos orar por você. Só aqueles que realmente, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu não quero viver a mesmice. Senhor, eu quero viver o impossível, que só o Senhor pode fazer. Mas sabe, o impossível que só o Senhor pode fazer, eu vou tocar no sobrenatural, com porção dobrada do teu Espírito. É com porção dobrada do teu Espírito. É com a porção dobrada do teu Espírito. Talvez nessa noite você tenha vindo aqui cansado. E cansado falado ao Senhor: Senhor, eu não tenho nem como orar. Eu estou cansado. Eu estou cansado, Senhor. Mas eu quero sair nessa noite diferente. Eu quero sair diferente. Oh Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai falando para o teu Deus: Senhor, eu quero porção dobrada. Eu quero sair daqui, Senhor, para viver o impossível que só o Senhor pode fazer. Eu quero a porção dobrada, Senhor, do teu Espírito, Senhor. Oh Deus, eu estou sendo ousado. Seja ousado agora com o Senhor. Ousado, fala: Deus, eu quero porção dobrada. Eu quero viver isso, Senhor. Em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, no teu altar, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para dizer ao Senhor: Deus, nós queremos, Senhor, porção dobrada. Senhor, nós não queremos viver, Senhor, a mesma mesmice. Senhor, a mesma vidinha. Deus querido, nós queremos tocar, Senhor, no sobrenatural. Deus, eu quero tocar no sobrenatural, Deus. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero viver aquilo que o Senhor escreveu para a minha vida. O Senhor tem para a minha vida. E nessa noite, Deus, nós clamamos ao Senhor: Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos porção dobrada. Nós queremos mais, 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 Senhor, do teu Espírito, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, vai liberando agora, Senhor, sobre cada um, sobre cada irmão, cada irmã, Senhor, cada líder aqui, ó Deus, de ministério, cada obreiro, cada obreira, Senhor, cada presbítero, cada pastor, ó Deus, cada pastora, Senhor, cada irmão, cada irmã, Pai, vai liberando agora porção dobrada do teu Espírito, Senhor. Porção dobrada do teu Espírito, Senhor. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Deus, nós sabemos, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus. Oh, meu Deus, que para enfrentar tudo aquilo, Senhor, tudo aquilo que tem acontecido, ó Pai, oh Jesus, nós temos que ter porção dobrada. Espírito de Deus, vai liberando agora em nome de Jesus. Vai tocando em cada um agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cada vida aqui, Senhor. Vai tocando cada vida, Senhor. Cada vida, Senhor. Cada vida, Senhor. Cada vida, Senhor. Cada jovem, Senhor. Cada irmão, cada irmã. Oh Deus, cada um, Pai. Manda o teu mover, Senhor. Vai tocando, ó Deus, cada
cada criança. Oh Deus, em nome de Jesus, porção dobrada, porção dobrada, porção dobrada, porção dobrada, porção dobrada, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Olha, Deus está colocando na tua mão um vaso com sal dentro. Sabe o que você vai fazer? Você vai chegar na tua casa com esse vaso e com esse sal. Você vai colocar naquela área da tua vida que está estéril, que está morta, que está saloba. Você vai fazer isso através da fé em nome de Jesus. Porque você não está saindo daqui nessa noite de mãos vazias. Você está saindo daqui para vencer e vencer. Em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus, tem um monte de profeta hoje saindo daqui, hein? Pessoal não vai sair daqui normal não, hein? Olha, profeta de todo tamanho, toda grossura, todo jeito. Deus abençoe a sua vida. Amém? Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor pela vida da pastora Cristina? Aleluia. Aleluia. O que dizer de tudo que já foi dito pelo Senhor? Amém? Se eu pudesse resumir em uma só palavra, eu dizia que o ponto de partida é a indignação. Quando você olha para a situação e que você ousa no Senhor, pode ter certeza que a ação será completa na sua vida. Amém? Porque a indignação, ela gera em nós, aqueles que servem ao Senhor, o desejo de mudar a história. Amém? Que você possa sair daqui nesta noite com esta verdade no seu coração para viver o impossível de Deus. Porque a ação de Deus na sua vida vai ser completa. Amém? Você pode declarar isso nessa noite? Fala, a ação de Deus na minha vida vai ser completa. Amém, queridos?